Como seria a Turma da Mônica sem a Mônica? E aí, gente, Luiz Opinião aqui, dessa vez com Turma da Mônica Jovem, edição 93, essa edição com essa capa maravilhosa aqui, com a Mônica de fundo e ficou muito massa. E essa quarta capa também muito legal aqui, muito misteriosa, todo mundo queria saber que troço que é esse que tá aqui na quarta capa, né, cara? E bom, né, galera, essa edição aqui vai começar daquele mesmo jeito que começou algumas edições anteriores, como essas daqui, assim, saca? Que começam com o Cebola deprê, triste, porque a Mônica tá tudo contra, coisa e tal, blá 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 blá. Coisa que a gente já tá enjoado de saber há muito tempo, né, cara? E bom, o bom do começo da edição é que vai mostrar pelo menos aquelas garotas que apareceram em outras edições, como a Diana, a Mila e dessa vez a Nadine, que a Diana e a Mila nós já sabemos o final que teve, e dessa vez soubemos o final que teve o relacionamento do Cebola com a Nadine, né, cara? Diferente das outras duas, ele não beijou a Nadine, pelo menos não apareceu isso nas histórias. E bom, essa é mais uma personagem daquela oi, tchau na mesma edição, nunca mais ela vai aparecer. E bom, uma coisa que meio que me revoltou um pouquinho ali, que o Cebola inculcou, vamos supor aqui que o Cebola deve estar no primeiro ou no segundo ano, deve estar no ensino médio ali. E depois disso eles querem fazer faculdade, coisa e tal, e foi o que a Nadine falou, ela quer fazer medicina, coisa que foi bem explorada na edição 87, né, aquela edição ali. E bom, depois disso tudo, ela falou assim, eu ainda vou ter que fazer residência de 2 anos em outro lugar. E o Cebola ficou encucado com isso, ele ficou meio revoltado com isso. Isso que eu meio que não entendi. Se você tá querendo ficar com a pessoa, o Cebola já quer casar, ele já quer ter outra coisa e não sei o que. Ele já tá pensando em viver a vida toda com a pessoa. Isso é o certo, eu concordo com isso, isso é o certo. Mas poxa, se ela vai estudar, é melhor pra ela, é melhor pra pessoa. É igual, vamos supor assim, você larga do namorado pra poder fazer uma faculdade. Isso é normal, isso acontece muito, você vê muita gente fazendo isso. Mas o Cebola inculcou porque a menina vai fazer residência, cara. Você faz medicina? Eu não tenho certeza, tá? Eu acho que você faz ali por volta de uns 3, 4 anos normais, 5 anos, depois que você vai fazer residência. Demora muito tempo ainda. E o Cebola já inculcou com isso antes mesmo dela começar a fazer a faculdade de medicina. Isso que meio que me revoltou. Mas vamos dar prosseguimento à história, pelo menos soubemos que o fim que teve a Nadine, ela não quis mais saber do Cebola porque ele ficou bravo com ela porque ela vai fazer residência e vai para outro lugar, né? Bom, a história vai se desenvolvendo com o Cebola, que ele vai ser o protagonista, vendo tudo que é relacionado com a Mônica sumir da vida dele, sumir da realidade. Ele vê a Mônica junto com o Do Contra, daqui a pouco ele vê o Do Contra sozinho. Ele vê a Mônica na sala, daqui a pouco ela não está mais na sala, e ele vai perguntar pro Do Contra, vai perguntar para outras pessoas, ninguém se lembra da Mônica, então a Mônica praticamente sumiu. E toda vez que ele via ela sumir, apareciam 3 círculos, que são esses círculos desse ser aqui na cabeça dele, aqui, esses círculos aqui em cima, né? E bom, esses 3 círculos aparecem toda vez que o Cebola vê a Mônica desaparecendo e ele fala assim, isso tem alguma coisa a ver. E ele também fica encucado porque ninguém se lembra mais dela, ele fica meio indignado. E você vai vendo meio que a reação do Cebola a tudo isso, cara, vai dando um pouco de pena, um pouco de dó dele, cara, porque é triste o negócio, não é legal você ver tudo, uma pessoa que viveu a vida toda com você, daqui a pouco sumiu e todo mundo que convivia junto com você e essa pessoa sumir também. E uma das partes mais tensas, pelo menos pra mim, foi a parte que o Cascão foi visitar o Cebola. E aí ele tá falando assim, Cebola, para com isso, essa garota não existe, você tá inventando a sua imaginação. E aí, cara, o Cebola vira pra ele, sai daqui, Cascão, sai, sai! Ele grita, cara. Ficou muito legal aquela parte ali. Foi uma coisa muito forte e me deixou meio com a pulga atrás da orelha. Me deixou até meio impressionado com a cena, porque o Cascão é o melhor amigo dele. E com o andar da carruagem, né, cara, com o tempo, acho que passou por volta de umas 2 semanas ali, o Cebola começou a aceitar mais o fato da Mônica não existir, de ser um sonho dele, uma bilhotagem na cabeça dele, porque todo mundo tá falando que não existe, só você fala que existe. Logo, com o tempo, você vai começar a aceitar aquilo. Então o Cebola começa a aceitar isso, e tem uma parte que ele vai conversar com o Franja, com os amigos dele numa boa, quando ele voltou a conversar com os amigos dele, que ele percebe que tudo tem a ver com alguma coisa misteriosa, alguma coisa mística que está fazendo a Mônica desaparecer. Ele percebe que o mundo começa a ficar bugado sem a Mônica. Tem coisas que não fazem sentido, porque aparecem os desenhos que ele fazia quando ele era criança no muro, sendo que agora ele está grande e ele não faz esses desenhos há mais de 5 anos. Então ele começa a ver que as coisas estão começando a ficar erradas, e aí ele acha os seus velhos planos de infância de derrotar a Mônica, e ali a farsa cai por terra, né, cara? Ele descobre que tem alguma coisa por trás disso, e ele, juntamente com a Magali e o Cascão, resolvem ir atrás para tentar resolver esse negócio, mesmo com a Magali e o Cascão sendo meio contra, né?
Mas bom, galera, outra coisa que me chamou também muita atenção na história foi ver a Magali sendo melhor amiga da Denise. Isso me surpreendeu pra caramba, né, cara? Cadê a Carmen? Cadê a Sofia? Cadê os outros personagens? Tá legal que é uma história do Cassaro. O Cassaro, eu acho que ele no máximo colocou a Carmen de amiga da Denise, né, cara? Mas mesmo assim eu fiquei meio, ué, a Magali junto com a Denise, principalmente em história que não seja do Emerson, me surpreendeu. E eu até gostei, né, cara? Mas deu uma surpreendida assim. E bom, como o Cebola, a Magali e o Cascão indo atrás, eles vão parar em algumas catacumbas. Lá eles descobrem a origem de tudo, o tal do provedor, esse ser místico que aparece aqui na quarta capa, atrás da Mônica aqui. E foi uma coisa bem legal, assim, uma entidade, né, cara? O nome dele ele é meio chamado de provedor ali. Mas aí a gente descobre que ele é uma entidade paranormal que realiza os desejos do subconsciente das pessoas, né, cara? Isso acontecia desde os primórdios da humanidade, lá com os homens das cavernas, coisa e tal. Isso que ficou bem legal, ficou bem mostrado, deu pra dar uma entendida bem legal. E aí vem a surpresa, o desejo do subconsciente que ele realizou foi do Cebola. E o Cebola ama a Mônica. Então ele praticamente, o desejo do Cebola era acabar com aquele sentimento de dor que ele tinha dentro dele. Então a entidade, como não é uma entidade muito esperta assim, ela foi lá e apagou a Mônica para piorar a situação, né? Eu acho que essa entidade não é muito boa em realizar desejos não. Ela realizou alguns desejos por aí, mas eu acho que no histórico dela não deve ter muita coisa que alegrou todo mundo não, né? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, vocês sabem que o Emerson Abreu ele tá fazendo muito de explorar elementos de outras edições que outros roteiristas deixam. E eu acho que essa entidade aqui, esse provedor aqui, é mais um daqueles personagens. Oi, tchau, nunca mais aparece naquela edição. Quem sabe talvez o Emerson resolva usar esse provedor numa história dele? Isso vai ser legal, né? Mas veremos. E para fazer tudo voltar ao normal, para fazer a Mônica voltar a existir, precisamos de um sacrifício. E como o Cebola ama muito a Mônica, ele daria a vida dele pela Mônica, talvez pela Magali, pelo Cascão também, pois são os melhores amigos dele. Ele vai lá e resolve se sacrificar para trazer a Mônica de volta. E a entidade, como falou assim, um sacrifício é muito bem aceito, coisa e tal. Ele vai lá e aceita e a Mônica volta a existir, o Cebola deixa de existir e aí tudo volta meio que ao normal, mas sem o Cebola, né, cara? Então, mais uma vez, as coisas ficam meio fora de ordem, fica alguma coisa faltando. Então a Mônica percebe tudo isso estava errado e ela também fala assim, eu também vou lá pra ver com essa entidade pra ela trazer o Cebola de volta. A entidade vê que ela fez uma baita de uma cagada, né, cara? Eu tô dando spoiler pra caramba sobre a edição aqui e ela vai lá e conserta tudo do jeito que tava normal, porque essa entidade é meio fajuta, não é muito, vamos supor assim, ela não faz o trabalho dela direito, né? E a edição termina com tudo voltando ao normal, o Cebola fez um baita sacrifício e ele volta a ficar junto com os 4 amigos dele ali e volta a se dar uma aproximada entre o Cebola e a Mônica, ficam cada vez mais próximos, né? Mas outra coisa que eu também gostaria de ressaltar aqui é que a edição não me agradou tanto assim, eu vou falar a verdade, eu não gostei tanto da história assim, é uma história legalzinha, coisa e tal, mas não é uma história maravilhosa, tão legal assim. É boa pra quem curte bastante o casal cebônico, Mônica e Cebola, mas pra mim não ficou tão legal, eu não sou nem cebônico nem docônico. Eu já falo pra vocês, eu prefiro a Mônica solteira. Mas foi mais uma edição para reaproximar cada vez mais a Mônica e o Cebola, talvez deixando para a brecha do futuro eles voltarem a namorar, né? Mas veremos. Outra coisa que eu também gostaria de falar é sobre os desenhos. A capa e a quarta capa estão maravilhosas. Outra coisa que eu também gostaria de falar é um erro que eu achei aqui. Na edição a Mônica está com essa roupa da quarta capa aqui. Ela aparece poucos quadros, mas dentro da história tem um pequeno erro porque a roupa que ela tá é branca uma parte, preta outra parte. E aqui é tudo rosa, né? Tá legal que dentro da edição é preto e branco, mas mesmo assim a roupa aqui teria que ter pelo menos 2 cores, uma cor para um lado e uma cor para o outro. Pelo menos eu percebi isso. Dá uma conferida aí, algumas páginas aí aparecem desse jeito. Eu acho que vocês devem ter percebido esse erro também. Mas os desenhos da história estão até bons, eu gostei um pouco de alguns desenhos. No final teve algumas partes que ficaram meio estranhas ali, com o Cebola, com a Mônica, mas nada para ressaltar tanto assim, né? E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar aquele joinha aí embaixo, comentar. Eu recomendo essa história para quem é cebônico. Para quem não é tão cebônico assim, eu acho que não vai gostar, mas é uma boa para quem vê a reaproximação do Cebola junto com a Mônica, beleza? E é isso, beleza? Então falou e tchau!